Você já ouviu falar em nutrição comportamental? Bom, muita gente hoje já ouviu falar sobre esse termo. Acredito que nas redes sociais tem se falado mais sobre nutrição comportamental, nutricionista com foco em comportamento alimentar. Mas ainda também tem muita gente que não conhece. E mesmo quem conhece também tem muita dúvida sobre o que é nutrição comportamental. Então eu resolvi trazer no vídeo de hoje essa resposta, né? O que é nutrição comportamental? Bom, meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista, eu me especializei nessa área do comportamento alimentar, atuei em consultório durante toda a minha jornada com a abordagem do comportamento alimentar e hoje eu vou explicar para você então o que é essa tal de nutrição comportamental e qual que é a diferença para uma nutrição, vamos dizer assim, tradicional, né, que a gente está mais acostumado no consultório. Bom, nutrição comportamental, na verdade, é um nome de um movimento que surgiu no Brasil em 2015. Ele foi criado por nutricionistas e pesquisadoras da USP de São Paulo que começaram a ver a importância de trazer para o Brasil várias abordagens, várias linhas da nutrição que não estavam sendo disseminadas por aqui. Essas pesquisadoras, elas trabalhavam com a área de transtorno alimentar lá na USP, então quem está estudando mais sobre esse tema já está mais acostumado a buscar outras linhas da nutrição, né? Só para esclarecer, quando a gente atua com transtorno alimentar, então, né, falando aí de casos, por exemplo, de anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar, não é possível, não é indicado, não é recomendado que você prescreva uma dieta para esses pacientes. Eles não vão seguir, eles não vão conseguir seguir, vai piorar muitas vezes o quadro do transtorno. Então, quem já estudava sobre transtorno alimentar já se deparava com linhas diferentes da nutrição, com outras abordagens que não só a prescrição de dieta. Eu sei que hoje, principalmente, né, quando a gente fala em nutricionista, automaticamente a gente já vai para o estereótipo, né, da profissional ali com a fita métrica, com a maçã, que prescreve cardápio, que vai te dizer o que comer. Porém, esse é um estereótipo, né? O nutricionista, ele tem muitas amplas outras atuações, inclusive muitas outras abordagens para serem utilizadas no consultório. Então, essas pesquisadoras lá da USP, elas começaram a ver a importância de trazer essas outras abordagens da nutrição, que elas estudavam lá na área dos transtornos alimentares, para o Brasil. Até porque elas viam que trabalhar com essas abordagens não era só indicado para quem tinha transtorno alimentar, mas para uma grande parcela da população que não se adaptava com essa coisa de fazer dieta, que não tinha resultado seguindo cardápio, que não conseguia seguir os cardápios, que essa abordagem aí da prescrição de cardápio não funcionava. Talvez você aí se identifique, talvez a prescrição de cardápio nunca teve um resultado a longo prazo para você também. Então, elas viram a importância de trazer essas abordagens para o Brasil e, então, em 2015, começou o movimento Nutrição Comportamental, onde elas começaram a fazer eventos, depois teve a publicação de livro e cursos sobre essas abordagens. Então, a gente pode pensar que a nutrição comportamental, ela é uma área da nutrição e a gente pode pensar como se fosse um grande guarda-chuva. Dentro da nutrição comportamental, existem várias abordagens que tem o foco de trabalhar, como diz o nome, o comportamento alimentar. São abordagens que não são baseadas na prescrição de cardápio, na prescrição de dietas e que trazem outras ferramentas de atuação. Então, dentro desse guarda-chuva, nós temos várias abordagens. Por exemplo, o intuitive eating, na tradução brasileira, né? O comer intuitivo ou a alimentação intuitiva, talvez você já tenha ouvido falar, é uma dessas abordagens. O mindful eating, a alimentação consciente. Temos também outras abordagens, talvez um pouco menos conhecidas, como as competências alimentares, o Eating Competence. Temos a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental dentro da nutrição. Temos ainda entrevista motivacional dentro da nutrição, temos aconselhamento nutricional. Então, existem várias abordagens que essas pesquisadoras apresentaram ao Brasil. E isso é um ganho muito grande, porque até então, muitos desses conteúdos eram disponíveis apenas
no exterior, né, na língua inglesa. Então, hoje já tem se trazido mais esse conteúdo no Brasil. Algumas universidades brasileiras, algumas faculdades brasileiras de nutrição têm introduzido esse conteúdo no Brasil, nas graduações, né, de nutrição. Então, muitos estudantes de nutrição já estão também tendo um olhar mais ampliado. Ok, breve introdução aí, mas vamos falar então sobre o que é essa tal de nutrição comportamental. Como diz o nome, é uma atuação que ela é baseada, ela tem um foco no comportamento alimentar. Então, ao invés do paciente, né, chegar no consultório e você prescrever uma dieta dizendo o que ele deve comer, o que ele não deve comer e tudo mais, a gente vai buscar entender aquele comportamento. Então, a gente vai buscar entender, por exemplo, o paciente traz ali, o meu problema é que eu não consigo parar de comer. Né? Eu começo a comer e eu não consigo parar de comer até o pacote de bolacha acabar, até o meu prato ficar limpo. A gente vai trabalhar então em cima disso, né? Vamos entender o porquê, vamos entender o que está por trás dessa sua dificuldade de parar, vamos entender um pouco mais desse comportamento. Então, algumas premissas importantes para que você tenha mais entendimento do que significa essa abordagem. Algumas premissas importantes da nutrição comportamental, que apesar de, como eu falei, existem várias abordagens dentro da nutrição comportamental, existe um consenso entre todas elas sobre algumas premissas. Então, a primeira dela é: a gente não entende que as dificuldades do nosso paciente são falta de força de vontade. Tá? Isso é uma coisa que não vai acontecer, que não deve acontecer se o nutricionista que você vai trabalha com comportamento alimentar, ele não deve considerar que você tem falta de força de vontade, que é você que não é disciplinado, que você é preguiçoso, que você é guloso. Não existe isso. Dentro da nutrição comportamental, a gente entende que existem causas para o comportamento alimentar. Sempre existem causas do porquê você tem essa questão, do porquê que você sofre com isso, do porquê que você tem esse comportamento, de como ele surgiu. Então, a gente vai muito a fundo na sua relação com a comida. A gente não vai ficar ali só falando do o que comer, mas a gente vai buscar entender o como comer, o porquê comer, o quanto comer, o quando comer. Então, a gente vai buscar na sua história essas respostas para que você consiga, então, trabalhar esse comportamento alimentar e poder ter uma relação melhor com a comida. Então, essa é uma das premissas. A gente nunca vai entender que é falta de força de vontade. Sempre existem causas para o comportamento alimentar. Inclusive, tem uma autora que eu gosto muito, a Sylvie Bettel, que ela tem uma frase que é assim: se você tem um comportamento que você repete com frequência, né, um hábito, um comportamento que você não gosta, que você não gostaria de fazer, que muitas vezes nem é prazeroso, que faz você se sentir mal, mas você continua repetindo mesmo assim, então ao invés de você simplesmente falar amanhã eu não vou fazer mais, ou ficar tentando cortar aí esse comportamento, a gente primeiro precisa se perguntar, tá, mas pra que eu faço isso? É algo que eu não gosto, é algo que me faz mal, é algo que me faz me sentir mal, é algo que muitas vezes não é prazeroso. Por que eu faço isso, né? Um porquê de curiosidade, existem causas. E aí a gente vai explorar no consultório as diversas causas. Então, existem causas emocionais, né? Então, às vezes eu uso a comida para lidar com as minhas emoções, às vezes eu nem sei disso, né? Eu só faço isso, é algo que eu aprendi desde nova. Existem causas alimentares. Então, às vezes eu fico ali tentando fazer tantas e tantas dietas que eu acabo, quando eu me permito comer, sei lá, um brigadeiro, eu acabo exagerando. Então, o problema tá ali nessa prática constante de dieta, né? Você ficar lutando com esse brigadeiro. Vamos encontrar um ritmo alimentar que você gosta, que é prazeroso, que não precisa ficar se restringindo, que o brigadeiro pode fazer parte. Aí, ao invés de você ficar de segunda a sexta sem comer brigadeiro e no sábado você comer a panela inteira, e se a gente começar a incluir esse brigadeiro de uma maneira mais satisfatória no seu dia a dia? Então, a gente vai buscar entender e trabalhar as causas. Então, essa acho que é a primeira premissa, né? O foco nunca quer dizer, a resposta nunca vai ser falta de força de vontade.
A gente vai buscar entender as causas para o comportamento alimentar. Cada abordagem vai ter as suas formas de fazer isso, suas ferramentas, mas a gente sempre vai buscar entender o comportamento. Um segundo ponto, eu acredito que é o não foco no peso, né? O foco da abordagem, em geral, da nutrição comportamental, não é no peso. Então, o paciente ele não vem para o consultório aí o nosso foco principal ali vai ser, olha, eu vou te emagrecer. Primeiro porque a gente entende que peso não é comportamento, então o nosso foco vai sempre ser nos comportamentos, entender os seus comportamentos, e entender as causas, entender o que você consegue mudar, o que a gente pode trabalhar. Então, não dá para você acordar e falar, hoje eu vou pesar menos 3 quilos. Não é uma coisa que você tem poder. Né? O peso, ele é uma consequência, a gente vai explorar as causas do seu ganho de peso, né, por exemplo, mas ele é sempre uma consequência. Não é algo que a gente tem o poder de modificar conforme a gente queira. A gente precisa entender quais são os fatores que estão ligados nesse ganho de peso. Então, o foco não é o peso, o foco é em trabalhar os seus comportamentos alimentares. Conforme a gente vai identificando, né, por exemplo, que existe compulsão alimentar, né, você come compulsivamente, você come emocionalmente, você está muito desconectado da sua sensação de saciedade, então você exagera muito, alguns exemplos. A gente vai conseguindo trabalhar isso e é possível que haja uma perda de peso porque a gente trabalhou essas causas do ganho de peso em primeiro lugar. Então, o foco, ele não é na perda de peso em primeiro lugar. A gente vai trabalhar nas causas que levaram o seu ganho de peso, por exemplo, e vamos trabalhar os seus comportamentos alimentares e a perda de peso, ela pode ser uma consequência. Mas, então, por exemplo, se algum profissional está dizendo que ele trabalha com nutrição comportamental para o emagrecimento, ele está sendo um pouco... uma comunicação um pouco enganosa, né? Ou um pouco equivocada, não é certo falar dessa forma, não é verdadeiro isso, né? A gente não pode utilizar a nutrição comportamental para emagrecer, não tá certo falar dessa forma. A gente vai focar naquilo que a gente consegue trabalhar, nos comportamentos que você pode mudar pouco a pouco, para que você, enfim, consiga viver mais em paz com a comida. Pode haver perda de peso como consequência, mas não é o foco, né? Eu não posso dizer, olha, fulana, faz isso e daqui 15 dias, daqui um mês, volta aqui com menos 3 quilos. Não, né? A gente não tem o poder de fazer isso. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente pode modificar. Vamos olhar para os seus comportamentos, entender as causas, entender os contextos, entender o porquê você faz aquilo, o quando você faz aquilo, o como você faz aquilo, né? Aquele exagero no doce, aquela compulsão alimentar, e aí vendo como a gente pode então trabalhar para mudar esses comportamentos. Um terceiro ponto que eu acredito que é também algo importante aí da nutrição comportamental é que raramente um nutricionista que trabalha com foco na mudança de comportamento vai trabalhar com uma consulta, né? Em que você vem uma vez no consultório e tem ali a consulta e é isso aí. Não, geralmente vai ser uma sequência de sessões. Muitas vezes o próprio profissional já vai chamar de sessão, mas não é uma regra. Mas é porque existe uma sequência, porque a gente vai trabalhando a longo prazo, né? Então já são tratamentos um pouco mais longos, de médio a longo prazo, em que semanalmente ou quinzenalmente a gente vai encontrando o paciente para trabalhando na prática a mudança de comportamento. Então, geralmente o nutricionista comportamental ele não vai conseguir trabalhar muita coisa em uma consulta. É como se a gente fizesse paralelo com a terapia, né? Assim, bem forçadamente, né? Porque não é terapia, mas é como se a gente fizesse esse paralelo, né? Então, se você for no psicólogo uma vez, numa única consulta, é possível que vá te ajudar, que vai ser bom, mas provavelmente não vai ser o suficiente para trabalhar a sua mudança de hábitos, explorar esses comportamentos que você não gosta, que estão te fazendo mal, né? Essa coisa que está te fazendo sofrer.
Então, a mesma coisa é na nutrição comportamental. Em geral, a gente vai precisar de acompanhamentos um pouco maiores, né, de uma sequência, porque existem causas para o comportamento, a gente precisa ir explorando isso, a gente trabalha com muitos diários de observação, então que você vai para casa, você observa, né, o que você comeu, como que foi, o porquê, o que você estava sentindo, para ir anotando, então é uma coisa que você vai ir explorando pouco a pouco. Então acho que essas são grandes 3 premissas, assim, da nutrição comportamental, né, o trabalho ele não é feito com base aí na disciplina, no chicotinho, né? Vai, segue isso e faz isso. Não, é um trabalho feito explorando as causas do comportamento alimentar, né? Ele não é baseado aí que você é sem força de vontade, ele é baseado na exploração das causas, é um trabalho de dentro para fora, em que a gente vai pesquisando juntas as causas do seu comportamento alimentar, né? Esse é o ponto 1. O segundo é que o foco não é o peso, o foco é te ajudar a ficar em paz com a comida, ter um ritmo alimentar que é gostoso para você, que é agradável, que é uma alimentação saudável no sentido de que você tem autonomia, que é uma alimentação respeitosa, que você não fica sofrendo, mas que é prazerosa. E o terceiro ponto é que geralmente aí, né, são acompanhamentos um pouco mais longos. O quarto ponto que eu ainda vou acrescentar é que o trabalho ele não é feito em restrição, tá? Independente da abordagem dentro da nutrição comportamental que o profissional utiliza, o atendimento, o trabalho nutricional, ele não é feito em restrição, em você cortar alimentos, em você se restringir de nutrientes, a não ser que realmente seja um caso aí, né, que a gente vai trabalhar uma alergia alimentar, alguma coisa que realmente você não possa comer. Existem formas da gente trabalhar essa restrição, mas quando a gente pensa em emagrecimento, né, assim, que se faz essas dietas restritivas, né, dieta low carb, dieta, enfim, sei lá, macrobiótica, não, a gente não vai trabalhar com dietas de corte de alimentos, de corte de nutrientes. Como eu falei lá no ponto 1, o foco sempre vai ser no entendimento do seu comportamento alimentar. O foco sempre vai estar no comportamento. E por isso que eu acho interessante o nome escolhido para o movimento aqui no Brasil, né? Que é a nutrição comportamental. Porque o foco está nos comportamentos alimentares. Em entender a sua relação com a comida, em trabalhar os seus hábitos, as suas dificuldades alimentares de uma maneira mais profunda, né? Não só naquela superfície que eu falo que é a ponta do iceberg, né? Falar, olha, você tem problema de parar de comer doce, então por que você não corta o doce? Por que você não troca, sei lá, por uma fruta? Que é trabalhar lá na ponta do iceberg, né? Não funciona no longo prazo para a grande maioria das pessoas. A gente precisa mergulhar e entender o que está por baixo desse iceberg, né? Então, o porquê que você come esse doce? Que doce que é? Qualquer doce? É o brigadeiro? É o chocolate? É o bolo? É qualquer coisa doce? É o açúcar branco? É o açúcar no café? Então, vamos entender, assim, que doce é esse? Que momento do dia ele aparece? O que você está sentindo na hora que você come esse doce? Qual que é a quantidade? É realmente algo mais a nível compulsão alimentar ou é um exagero mais leve? Qual que é a sua história com esse doce? Existe uma relação emocional com esse doce? Você se alimenta bem em outros períodos do dia ou você faz muitos jejuns e passa fome e esse doce pode ser uma forma de você ter energia? Então a gente vai buscar mergulhar nesse iceberg. Eu adoro essa analogia do iceberg, eu acho que ela funciona muito bem quando a gente fala sobre comportamento alimentar, que a sua dificuldade alimentar ela é a pontinha ali, né? A sua sensação de ser viciado em doce, a sua sensação de descontrole, sua dificuldade com as dietas, a dificuldade de parar de comer, a dificuldade de perceber fome, tudo isso é a ponta do iceberg. A gente precisa então mergulhar embaixo da água aqui e olhar o que está por baixo desse iceberg, né? O que está provocando aquele comportamento. Então, em geral, a nutrição comportamental é esse movimento aí que veio para o Brasil. Hoje nós já temos pós-graduações em nutrição comportamental, né? Temos diversos cursos nas diversas abordagens da nutrição comportamental. Isso tem se tornado muito acessível, né, para os profissionais de nutrição buscarem essa especialização, essa formação. As graduações, como eu falei, têm implementado
tem introduzido um pouco mais esse conteúdo nos currículos, o que é algo muito importante, né? Porque dentro da nutrição clínica, as faculdades ainda traziam muito esse olhar enrijecido, né? De só calcular o cardápio e falar assim, ó, segue aí, paciente. Então, tem sido muito importante trazer um pouco mais da profundidade que é o comportamento alimentar dentro dos cursos de nutrição. Porém, né, como tudo que tem aí o seu lado bom, muitas vezes tem o seu lado ruim, né? Então, com a grande disseminação aí do movimento nutrição comportamental no Brasil, a gente também tem a disseminação, às vezes, do uso de termos incorretos, né? Então, às vezes as pessoas vão usar, que trabalham com nutrição comportamental ou com comportamento alimentar para emagrecer, ou passando dieta, que são premissas que não fazem parte da nutrição comportamental, então acabam usando esses termos de forma errada. Por isso que é importante até você, né, que está aí assistindo, ter um cuidado quando você for buscar um profissional de nutrição que se diz trabalhar com comportamento alimentar ou com nutrição comportamental. Observa realmente acho que o currículo, né, desse profissional é um ponto, mas também quando você for à consulta desse profissional, fica de olho, né? Se ele tá com um foco extremo ali no peso, se ele tá te passando uma dieta meio mascarada, né? Indicando cortar um pouquinho ali, cortar um pouquinho aqui, substituir um pouquinho ali. É uma consultas muito espaçadas, sabe? Que não tem um foco aprofundado. Toma cuidado, porque pode ser que esse profissional, enfim, não seja tão capacitado na nutrição comportamental mesmo, né, que é o que você está buscando. Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês, né, de terem esse cuidado com o lado bom de muito profissional estar se aperfeiçoando nisso, vem o lado ruim também de termos muitos cursos que não são tão bons, ou muito superficiais, ou muitos erros e desinformação, né? O que eu já vi de profissional falando nutrição intuitiva, né? Um termo que não existe. Não existe nutrição intuitiva, existe a abordagem alimentação intuitiva, que tem as suas especificidades, né? Eu já vi profissional usando Mindful Eating para emagrecer. Não se usa para isso, não é isso a abordagem, não é dessa forma que é conduzida. Se a gente coloca o foco estritamente no emagrecimento, provavelmente a gente vai acabar utilizando alguma restrição, alguma dieta, porque o emagrecimento sempre pede por uma dieta, né, esse emagrecimento rápido. Então é muito possível que a pessoa tá usando ali o Mindful Eating junto com uma dieta e assim não tem nada a ver. Então queria deixar esse vídeo para explicar o que é a nutrição comportamental, né? Trouxe aí 4 premissas básicas da nutrição comportamental, né? Então, assim, não é baseado em disciplina e questão de falta de força de vontade, é uma abordagem que vai mais profundamente. O segundo ponto é que não é focada estritamente ali no emagrecimento, mas o foco nos comportamentos. O terceiro ponto é que geralmente são acompanhamentos mais de longo prazo. E o quarto ponto é que não é baseada em dieta, tá? Então fica de olho aí no profissional que você está escolhendo para te acompanhar. E qualquer dúvidas que vocês tenham a mais sobre a nutrição comportamental, deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram para a gente continuar aprofundando nesse tema. Até o próximo vídeo!